Fala, povo do meu Brasil, seja bem-vindo aí a este canal. Espero que você esteja muito bem e que também vocês estejam gostando aí dos conteúdos desse canal, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu estava com grande expectativa para falar sobre ele, que é esse livro que eu gosto demais, que é Legalismo na Igreja. Um livro que eu escrevi no ano passado e também foi lançado no ano passado. Eu recebi aí alguns feedbacks, algumas pessoas entraram em contato comigo pelo Instagram, falando sobre a compra do livro e as primeiras impressões. Então, decidi fazer um vídeo aqui para explicar ainda mais sobre esse livro. Antes disso, eu peço a você que você curta aqui, comenta, compartilhe, se inscreva nesse canal. Você fazendo essas coisas que eu disse aqui, você vai me ajudar a fazer esse conteúdo chegar mais longe, para mais pessoas, e assim o evangelho vai ser pregado para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo aqui. Gente, seguinte, o legalismo, ele é falado dentro do protestantismo desde que o protestantismo existe, tá? Você encontra Lutero falando sobre o legalismo. Lutero, ele entende que quando ele começa a estudar os textos originais, porque a literatura que a igreja usava era uma literatura em latim, e agora ele começa a olhar os textos bíblicos pelos textos originais, ele começa a entender que Paulo está lutando com um tipo de legalismo. E Lutero também estava, ele estava lutando contra o legalismo da Idade Média, da Igreja Romana. As indulgências, lembram disso? E ele percebe que Lutero, que Paulo está fazendo o mesmo. E ele tem que lutar contra isso. E aí, Calvino também vem dessa primícia, né? No comentário de Calvino aos Romanos, ele também trata sobre esse assunto. Mas como não é meu intuito aqui fazer um apanhado histórico sobre o legalismo, eu quero apenas, para a gente começar a pensar, trazer aqui um entendimento a respeito do legalismo. Nas primeiras páginas desse livro, eu falo o seguinte: o que é legalismo? Trata-se de uma tentativa de subjugar o evangelho transformador da graça sobre o peso de regras, tradições e interpretações humanas. Regras, tradições e interpretações humanas. No contexto cristão, o legalismo vai além de uma simples insistência à obediência. É uma tentativa de ganhar o favor de Deus por meio do cumprimento rigoroso das leis e práticas religiosas. Ganhar o favor de Deus. Eu faço alguma coisa toda vez que eu estou dando uma condição para que alguém tenha a graça, eu estou sendo legalista. Então, para você ser salvo, você precisa dar o dízimo. Olha, não, para você ser salvo, você precisa casar. Para você ser salvo, você precisa fazer parte de uma igreja que tem uma teologia tradicional protestante. Não, para você ser salvo, você precisa falar em línguas, você precisa receber os dons proféticos, entender seu ministério, você precisa fazer jejum. Isso acaba se tornando uma religião legalista. Eu estou exigindo algo a mais da pessoa, além da graça de Deus. E a graça de Deus não é algo que a pessoa conquista, tá bom? E aí veja o seguinte: quando nós fazemos isso, nós estamos, então, tendo uma religião legalista. E aí a gente faz isso muito, né, nos nossos dias, com as nossas várias e várias denominações e tradições teológicas. A gente acaba correndo o risco de pensar que só a nossa tradição teológica está correta e que todo o resto é errado. E aí a gente acaba criando uma religião legalista. Bom, tratando de legalismo, os fariseus fizeram isso. Até porque Jesus ele vai questionar muito os comportamentos dos fariseus nos evangelhos. Então o que eu fiz nesse livro? Eu fiz uma análise de Mateus capítulo 23. E não é uma análise somente pautada nas minhas ideias. Eu trago aqui o comentário de Calvino sobre Mateus capítulo 23, quando Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mataste os meus profetas. Quer dizer,
Eles rejeitaram a voz de Deus, a voz profética de Deus vinda, e eles se apegaram às suas tradições. Rejeitaram a voz de Deus e se apegaram às tradições, e assim mataram os profetas. Além disso, trago também uma divisão, né? Uma divisão para poder facilitar o nosso entendimento de Mateus capítulo 23. E trago aqui nesse livro uma análise histórica do farisaísmo do primeiro século. E por que isso é importante? Para a gente entender o que de fato é essa ideia de fariseu. Porque a gente só vai atrelar ao farisaísmo a ideia de hipocrisia. Mas isso é uma interpretação errada da história. Então, no livro História das Religiões e também no livro Judaísmo nos Primeiros Séculos da Era Cristã, escrito por George Footmore, neste livro ele vai trazer então, nesse livro O Judaísmo nos Primeiros Séculos da Era Cristã, ele vai trazer então uma perspectiva equilibrada. Por quê? Porque o cuidado excessivo à lei de Deus por parte dos fariseus começou com um cuidado. Então eles olharam para a lei, eles estudavam a lei, então vamos praticar a lei. E nada além disso. O problema é que eles olharam para a lei com um olhar legalista e não com um olhar da manifestação da graça de Deus. Eles olharam para a lei com um olhar legalista, com um olhar somente de tradição, somente em regras. Eles tiveram um olhar de controle pela lei. Então, a lei controla, a lei não traz a verdadeira liberdade, a lei controla. Então, o problema do farisaísmo é este. E aí, essa pesquisa histórica dos fariseus é importante. O legalismo, George Footmore vai dizer que o legalismo é uma questão de perspectiva na sua obra. Ele sugere que os críticos chamam de legalismo poderia, no contexto farisaico, ser interpretado como uma demonstração do zelo pela lei. Então, para os fariseus, o que as pessoas, o que Paulo, por exemplo, chamaria de legalismo, para o fariseu era um cuidado da lei. Mas para Paulo era um legalismo. Por quê? Porque Paulo veio pregar a liberdade. Entende? Então, eles se prenderam, os fariseus, eles foram para uma linha de regras e não para uma linha de liberdade, que é o que Paulo vai trazer. E aí, a gente parte para o próximo capítulo, lá na seção de número 4, a gente vai partir para esse capítulo, que é uma análise, então, das cartas de Paulo sobre o assunto do legalismo. Em especial, na seção 4, que tem por título A Graça como Contraponto ao Legalismo, eu vou trazer, então, as cartas de Romanos, Gálatas, Filipenses e Colossenses, fazendo uma análise desses textos, quando Paulo fala nessas cartas sobre o legalismo. Então, em Romanos, Paulo fala sobre isso. Em Gálatas, por exemplo, como eu dizia, da questão da liberdade, Gálatas, Paulo vai a fundo nesse assunto e vai dizer que nós fomos chamados para a liberdade, lá no capítulo 5. E no capítulo 3 ele já tinha dito que nós não somos salvos pelas obras da lei, mas pela graça de Cristo, pela graça de Deus através de Cristo Jesus. Então veja, Paulo ele entende que o cumprimento às Sagradas Escrituras, o cumprimento à lei, ele deve trazer liberdade. Entende isso? Então, nesse capítulo aqui, no capítulo 4, eu faço uma análise trazendo o enfoque de cada uma dessas cartas, trazendo também os textos principais que Paulo trata sobre o legalismo dentro dessas 4 cartas, e eu faço uma análise do contexto histórico dessas 4 cartas e o porquê Paulo trabalhou esses temas nessas 4 cartas, utilizando como base histórica aí grandes pensadores, Desde João Calvino, eu venho trazendo e pego F.F. Bruce, pego aqui Douglas Moo, que é o comentário aqui de Romanos da Vida Nova, tá bom? Mas tudo isso eu trago em palavras que fique claro para qualquer pessoa poder entender esse assunto. E aí, meus amigos, a gente chega no assunto que talvez seria o mais polêmico
dentro deste livro aqui, que é o capítulo 5, que tem por título Desmontando o Legalismo. E aqui é onde que nós entramos na questão mais atual, que é aquilo que os teólogos chamam de a nova perspectiva de Paulo. E eu fiz um pequeno diálogo com isso pra gente, porque o assunto do legalismo ele era importante na época de Paulo, importante na Reforma e é importante agora. E agora os teólogos, os pastores, alguns têm tentado responder o legalismo com uma nova visão, uma nova interpretação de Paulo, né? E aqui a gente precisa ter um cuidado muito importante. Por quê? Porque daí eu vou usar como base o comentário exegético da Vida Nova aqui do Douglas Moo, e eu faço uma referência também para a gente alcançar um nível maior do Jimmy Dunn, aqui a Teologia do Apóstolo Paulo, publicado pela editora Paulus. E aí quem mais teve um olhar equilibrado, eu não vou explicar a nova perspectiva de Paulo aqui, mas na minha opinião, quem mais teve um olhar equilibrado na questão da nova perspectiva é o Douglas Moo. E ele teve o quê? Para mim, ele foi uma terceira via, porque existem os reformadores, como nós conhecemos a sua teologia, Lutero, Calvino, e depois a gente vem aqui com Epsanders, com Jimmy Dunn, com Enter White, e a gente vai vendo essa galera vindo aqui agora à tona, e aí parece que só tem essas opções. Mas o que eu acredito? Eu acredito que existe, então, uma forma de olharmos para os estudos recentes de Paulo sem ignorar aquilo que os reformadores já tenham dito. E aí, nesse livro, eu vou dizer que o que a nova perspectiva pode nos ajudar é na questão da universalidade da mensagem. E nós estamos fazendo um baita de um eco aqui com as tradições teológicas, né? Então, veja bem, dentro do capítulo 5, eu explico de forma bem introdutória o que é a nova perspectiva em Paulo, tá bom? Fazendo aqui a referência a Epsanders, ao Jimmy Dunn. E depois eu venho com uma perspectiva equilibrada, que é, usando de base, o comentário de Romanos de Douglas Moo. E também a sua introdução ao Novo Testamento, que ele publicou juntamente com o J. Carson, também publicado em português pela Edições Vida Nova. E essa visão equilibrada, ela vai estar bem escrita aqui, mas ela traz para nós uma ideia de que nós não devemos excluir aquilo que os reformadores disseram e nem excluir as novas descobertas do judaísmo do primeiro século, da era cristã. Por quê? Porque agora nós temos os manuscritos do Mar Morto como base de interpretação, tá certo? Como eu disse, não é aqui o foco explicar a nova perspectiva em Paulo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois sobre isso. Mas aqui nesse livro eu explico um pouco sobre essa ideia e como que nós podemos encontrar um ponto de equilíbrio nesse assunto. E aqui o Douglas Moo ele vai trazer essa ideia de que a nova perspectiva em Paulo nos ajuda na questão da universalidade, né? Isso quer dizer, o evangelho alcançar a todos os povos, línguas e nações. E isso eu acho importante. E aí eu acho importante ao ponto de nós pensarmos na questão de que se todas as vezes que nós vamos plantar uma igreja em uma cultura diferente da nossa, nós não estamos excluindo aquela cultura, ao invés de redimir aquela cultura. Excluir aquela cultura não é aquilo, não me parece que o apóstolo Paulo fez isso. E aqui eu vejo que a nova perspectiva de Paulo pode nos ajudar nesse diálogo. Nos ajudar, e não trazer a solução, nos ajudar nesse diálogo. E aí eu penso que se nós não temos esse diálogo, se nós não temos essa conversa com a cultura, com muito cuidado, essa conversa com a cultura, nós começamos a produzir um tipo novo de legalismo. Aproveito a dizer que
uma das coisas que nós, como cristãos, erramos no Brasil é demonizar a cultura brasileira. Nós demonizamos a cultura brasileira, o estilo de música brasileiro, o estilo de oração brasileiro, para colocar um outro estilo. Então, se dentro do Brasil a música popular brasileira ela serve, né, dentro da nossa cultura, dentro da igreja ela não serve. Eu tenho que trazer um estilo de música que é um estilo europeu, um estilo americano, um estilo clássico, porque dentro do culto a MPB não serve. Então nós começamos a produzir um tipo de legalismo. Então eu penso que nós temos que ter um pouco de cuidado. E aí eu pincelo, eu trago um pouco dessa provocação aqui nesse livro. E é o que faz, na minha opinião, esse livro ser interessante. Porque ele tem uma leve crítica aqui à forma em que nós estamos construindo a evangelização. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gostei muito de ter falado, trazer um pouco desse conteúdo. E se você tiver dúvidas, comente aqui, dê a sua opinião, sempre com muito respeito, que eu vou gostar de ler. Tá bom, gente? Até a próxima!